Olá, amigos e amigas amantes do esporte, tudo tranquilo? Fala comigo! Wagner Lemos na área e aqui você já sabe, se derrubar é penalidade máxima com direito a cavadinha. Olha, Jorge Jesus foi cogitado para o lugar de Tite na seleção brasileira. Mauricinho comandará Flamengo no lugar do Rogério Ceni. Vasco pega Boa Vista, de olho na grana da Copa do Brasil. Racing do Uruguai processa Flu na FIFA por dívida de jogador. Essas e outras aqui no meu, no seu, no nosso canal. Primeiramente, meu muito obrigado mais uma vez por podermos aí bater esse papo sobre futebol. Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho para que você receba as notificações deste canal do esporte. Olha, Jorge Jesus foi cogitado para assumir o lugar do Tite na seleção brasileira. Olha a informação do Silvio lá do Portal Terra, né? Que o Rogério Caboclo estava começando lá uma negociação junto ao JJ para que ele assumisse o lugar do Tite na seleção brasileira. Evidentemente, os jogadores são fechados com o Tite, principalmente os medalhões Neymar, Casemiro e o goleiro Alisson são contra qualquer modificação, mas com a saída do Rogério Caboclo, essa tentativa se esfriou e não foi para frente, e o Tite continuará no comando da seleção brasileira. Olha, o Mauricinho vai comandar o Flamengo no lugar do Rogério Ceni. Isso porque o Rogério foi diagnosticado com Covid-19, ele e alguns integrantes da comissão técnica. Esse vírus novamente está se alastrando lá no Flamengo e há uma preocupação que ocorra igual ao ano passado, em que teve que modificar quase que um time inteiro que foi diagnosticado lá com Covid, não é? Então, caso sério no Flamengo. O Rogério Ceni vai ficar de fora desta partida pela Copa do Brasil, será comandada pelo Mauricinho, que teve à frente do Flamengo durante o Campeonato Carioca deste ano, entregando o Flamengo numa posição excelentíssima na tabela do Campeonato Carioca, e daí para frente o Rogério Ceni assumiu com o time principal e foi até a final, conquistando mais uma taça do Campeonato Carioca. Olha, o Vasco, rival do Flamengo, né, pega o Boa Vista pela Copa do Brasil, de olho aí na grana, não é, que o Vasco pode ganhar caso passe de fase. O primeiro jogo foi 1-0 para o Vasco, o jogo muito, mas muito abaixo da tradição do Vasco, né? O Boa Vista é um time que, na prática, pela história, não poderia nem fazer frente ao Vasco, não é? Mas ultimamente o Vasco tem aí penado, né, para ganhar times de baixa de times menores, não é, que o Vasco da Gama, e ele busca aí passar de fase para que ganhe um dinheiro e possa aí de fato reforçar a equipe na segunda divisão. O time na segunda divisão tem apenas um pontinho, um empate contra a Ponte Preta fora de casa no último jogo, e teve aquela derrota em casa vexatória, não é, em São Januário. Então o Vasco tenta aí relembrar aqueles bons tempos como os de 2001, em que foi campeão pela Copa do Brasil. Evidentemente o Vasco não tem time para chegar aí a uma final da Copa do Brasil, mas no futebol vai que o técnico consegue encaixar esse time aí com o Cano na frente, que é bom. Mas é que o Vasco perdeu muitos jogadores bons, né, como o Benítez, como o Iago Pikachu, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Benítez arrebentando no São Paulo. Vamos ver aí o que reserva para o Vasco nesse jogo contra
o Boa Vista. Olha, o Racing do Uruguai processou o Fluminense na FIFA por dívida lá do jogador, o jogador Michael Araújo, não é? Que jogava lá pelo Racing. O Fluminense, à época, prometeu pagar $800 mil, né, lá em 2020, comprou 50% dos direitos do jogador, parcelou em 6 vezes, pagou apenas 400 mil e aí fez um contrato com o jogador até 2023 pelo Fluminense. O Fluminense emprestou esse jogador ao Al-Was, né, lá da Arábia, por $500 mil. Olha, o Fluminense fez um bom negócio, emprestou ele por $500 mil, com opção de compra aí por $3 milhões, caso essa equipe queira ficar com o Michael Araújo. Ele fez 45 jogos pelo Fluminense, marcou apenas 2 gols e o River está reivindicando aí este valor junto aí à FIFA, e esse valor já chega na casa aí de $2 milhões. Recentemente o Independiente Del Valle e o Boston do Uruguai, Boston River, né, o do Uruguai, também entrou na FIFA contra o Flusão. Então o Flusão aí em maus lençóis. Esperamos, essa informação é do GE, né, portal GE, e tá lá na Câmara de Resolução da FIFA, e caso aí o Fluminense seja condenado a esses $500 mil, eu acredito que possa ir aí lá para reforçar lá o time do Uruguai, e o Flu ficaria a ver navios com esse dinheiro, né? Olha, o Pedro, só para finalizar, o Pedro arrebentou hoje pela seleção olímpica, marcou 2 golaços. O outro foi marcado pelo Arana, né, na vitória de 3-0 da seleção brasileira olímpica lá na Sérvia, né? E o Pedro saiu aí com 2 jogos e 3 gols. É um artilheiro nato esse Pedro, né? E é reserva do Flamengo, você imagina. Eu acredito que o Pedro possa jogar até na seleção principal. Eu não vejo outro artilheiro hoje, sem ser o Fred, evidentemente, mas na idade do Pedro, eu não vejo outro artilheiro de área no Brasil que seja tão pertinente ali com a bola na área como o Pedro e o Fred, né? O Fred também tá arrebentando apesar da idade. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Lembrando, esse é o meu, é o seu, é o nosso canal. Até mais!